peço em nome de Jesus que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Filipenses 3, verso 12 a 14. O tema da mensagem de hoje é prosseguir, um dever de todo cristão. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, estamos diante da Tua verdade, da Tua palavra. Fala conosco aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, prosseguir. Se vocês forem colocar no dicionário a palavra prosseguir, o significado dela, ela tem alguns. Continuar, dar continuação ou prosseguimento. Prosseguir no desenvolvimento de um projeto. Seguir, levar adiante uma ação, insistir, continuar em frente. Esse é o significado etimológico da palavra prosseguir. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque eu digo que prosseguir é um dever de todo cristão. Porque infelizmente hoje é muito comum nós observarmos pessoas no seio da igreja que não conseguem avançar. Tenho certeza que você conhece alguém que perdeu o sentido da vida. Ou até mesmo essa pessoa pode ser você. Pessoas que não conseguem planejar, não conseguem sonhar, pessoas que não têm perspectiva nenhuma de futuro e vivem uma vida leviana, uma vida, como já dizia a música, deixando a vida o levar. Então, querido, para o cristão isso não faz sentido. O cristão ele tem um alvo, o cristão ele tem um objetivo, o cristão ele tem algo que ele precisa alcançar que está à sua frente, por isso ele precisa prosseguir, ele precisa avançar. E aí, se eu pedisse para você aqui nessa noite, se eu entregasse para você uma caneta, um lápis e um pedaço de papel, e pedisse para que você desenhasse agora uma figura que para você simboliza o cristianismo, qual figura você desenharia? Se eu entregasse para você agora um papel em branco, uma caneta, um lápis e pedisse, por gentileza, desenhe por favor uma figura que para você representa um cristão, o que você desenharia? Alguns escolheriam a cruz, outros a Bíblia, outros a figura de um pastor pregando. Mas eu tenho certeza que quase ninguém, com a sua imaginação fértil, poderia descrever a imagem que para o apóstolo Paulo era apropriada como a de um cristão, que é a de um desportista. Um desportista. Interessante que Paulo vai ilustrar essa corrida para o alvo como se fosse um atleta. E eu, que bem pouco, mas ainda cheguei a ser atleta profissional, sei que mesmo treinando, mesmo alcançando alguns objetivos, aquele atleta que tem o seu nível elevado, ele nunca se contenta com algo, ele sempre está querendo avançar, ele sempre está querendo coisas novas. Eu alcanço uma prova, ganho uma medalha, eu treino para que no próximo ano, ou daqui a um tempo, ganhe de novo e ganhe de novo, porque isso é a vida de um atleta, é a vida de um desportista. E Paulo vai alinhar isso com um cristão. Ele diz, a figura que melhor representa um cristão é de um desportista. Sabe o que Paulo está querendo dizer, meus irmãos? É que o nosso principal adversário, o principal adversário do cristão não é o perfeccionismo, mas sim o quietismo. O que é que Paulo está querendo dizer? No início do capítulo 3 de Filipenses, Paulo vai dar uma dura naqueles que pregavam a circuncisão. E Paulo vai dizer, vocês não precisam fazer isso, porque os verdadeiros circuncidados são aqueles que fazem no coração. Vocês não precisam cumprir nenhum rito, porque o Senhor já cumpriu por você. Mas eu posso contestar isso. Por que eu posso contestar? Porque eu sou israelita de nascimento, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, e ele começa a listar as suas características, dizendo assim, se vocês buscam perfeição, eu, Paulo, posso dizer para vocês que não façam isso, porque se vocês forem olhar a lei, eu cumpri tudo com rigor.
Então Paulo não está preocupado com o perfeccionismo, Paulo está preocupado com o quietismo. E Paulo ilustra essa corrida, trazendo à tona esse desportista, e um desportista ele nunca está 100% satisfeito com o seu resultado. Ele sempre está buscando prosseguir, sempre está buscando aperfeiçoar aquilo que é necessário. Um desportista que perdeu isso em mente, fracassou. Então, se Paulo ilustra como um cristão, como um desportista, e o cristão que não consegue ver um futuro melhor para você, um cristão que não consegue olhar para frente e ver coisas boas, um cristão que acomodou, um cristão que está parado, quando ele deveria estar avançando, ele perdeu aquilo que deveria ter em mente, que é o foco em Cristo. E aqui, meus irmãos, Paulo vai falar desse equívoco quietista, e ele sempre fala isso em suas mensagens. Quando o nosso eu, o meu e o seu, não sente mais o peso da lei, quando ele não ouve o deve, não deve, você não precisa, você não pode, quando de fato recebemos tudo como um presente, e somente precisamos aceitá-lo pela fé, será que então não podemos descansar? E muitos cristãos acomodam nisso, porque acham tão fácil a vida de um cristão, que não conseguem levar adiante aquilo que é a verdade do Senhor, acomodam, por quê? É somente pela fé, eu não preciso fazer mais nada. Não, meu querido, eu digo para você que a sua salvação não é mérito seu, nunca será, nunca vai ser, o mérito é só de Cristo, baseado na fé que você tem nele, mas você como um cristão precisa avançar em alguns aspectos. Será que eu não cheguei ao alvo? É a pergunta de alguns cristãos. E aí eu pergunto para você, qual é o seu alvo? Paulo está falando aqui de um alvo. Prossigo para o alvo. Paulo vai falar de um alvo. E aí eu pergunto para os irmãos aqui nessa noite, qual é o seu alvo? Por que você não consegue prosseguir e avançar para o seu alvo? Será que de fato você tem um alvo? Ou você vive a vida à mercê? Ou você vive a vida levando um dia após outro, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nada de pensar no amanhã? Como você vive a sua vida? E aqui eu não estou falando para ter preocupação, porque o próprio Jesus vai escrever em Mateus que basta cada dia seu mal. Eu não estou falando de preocupação, eu estou falando de planos. Provérbios vai dizer isso, ao homem é feito planejar, mas o executar vem do Senhor. Tiago vai falar sobre isso. Você não pode decidir o futuro de nada, mas você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor, e se Ele quiser, faremos isso ou aquilo. Nós precisamos planejar, querido, nós precisamos sonhar, nós precisamos avançar. E nesse texto de Filipenses, que nós acabamos de ler, Paulo coloca diante de mim e diante de você um pequeno manual, para que possamos prosseguir. Eu vejo, por meio das palavras do apóstolo, orientações importantíssimas para qualquer pessoa que deseja alcançar um objetivo em Cristo. E aqui eu quero listar para os irmãos muito brevemente, de forma bem objetiva, que peço que os irmãos se atentem a isso, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser fixada e vai falar muito ao seu coração nessa noite. O primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos é que a insatisfação com o comodismo. Leiam comigo, por gentileza, o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Queridos, quando o apóstolo Paulo afirma que julga ainda não ter alcançado aquilo que ele poderia e que deveria, eu fico a pensar o que estava lhe faltando. O apóstolo Paulo, tirando os problemas, as perseguições que eram constantes em sua vida, eu fico a me perguntar, o que é que faltava na vida de Paulo? Afinal, ele era um gigante espiritual. Estamos falando de alguém que no Novo Testamento escreveu a maioria dos livros, alguém que veio e repaginou o Evangelho. Paulo pega o Cristo do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, e transforma naquele Cristo teológico. E é interessante isso tudo, e eu fico a pensar, Paulo diz assim, se vocês pensam que eu alcancei a perfeição, não, prossigo para alcançar. Então, queridos, esse é o problema. Quando achamos que chegamos ao nosso máximo, estamos abrindo espaço para que o desânimo faça guarida em nossa vida.
Para que a nossa vida continue crescendo, precisamos desenvolver uma salutar insatisfação contra a mediocridade e o comodismo. Na vida do cristão não pode haver espaço para o comodismo. O comodismo vai acabar matando a sua fé. E hoje pela manhã o pastor deu alguns exemplos aqui, bem rápido, no devocional, sobre os aspectos de um desigrejado. Onde também vai falar sobre essa questão do comodismo. Aquele que se acomodou, não vai mais para a igreja por motivos irrelevantes. O comodismo nos leva a isso. Eu fico cômodo. Se eu já sou salvo, para que congregar com os irmãos nos domingos pela manhã ou pela noite? Se eu já sou salvo, para que então dizimar? Se eu já sou salvo, então para que fazer algumas viagens missionárias? Para quê? O comodismo. A palavra de Deus vai nos falar em Eclesiastes 9, 10. Ele vai dizer o seguinte: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Isso significa que Deus não exige de você além daquilo que você é capaz, mas também quer dizer que Ele não fica satisfeito quando você fica acomodado aquém daquilo que você poderia fazer. Se você pode fazer algo bem feito, mas não faz, o Senhor está olhando para você e dizendo: ei, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a vida tem que tocar. Você precisa fazer tudo bem feito, como para o Senhor. Como para o Senhor. Por isso que eu costumo dizer para alguns, já disse para alguns da juventude e digo aqui abertamente para os irmãos. E vamos chegar agora em tempo de eleição da igreja. E muitos irmãos acreditam que pode pegar cargo, às vezes até empurrado. Querido, não faz isso. Sabe por quê? Porque você não vai estar fazendo para cumprir pelo menos uma lacuna da primeira igreja. Você está à frente de um ministério para exercer aquilo que o Senhor te chamou, então você precisa fazer com excelência. Você precisa não ser cômodo, você precisa fazer bem feito. Eu já disse para alguns lá na liderança: querido, se for para fazer assim, não faz. É melhor não fazer, porque para o Senhor não existe a questão de entregar qualquer coisa. Ou é o melhor, ou não é nada. E o interessante disso tudo é que você pode até se enganar achando que está fazendo bem feito, mas Ele conhece o seu coração. Ele conhece a intenção do seu coração. Então, se não for fazer bem feito, não faz. Enquanto você estiver preso no comodismo, você nunca vai chegar ao seu destino. Nunca será aquilo que alguém lhe disse um dia, que você tenha um futuro brilhante e promissor. Por isso eu digo para você, querido, é momento de levantar a cabeça e deixar a acomodação de lado. Prosseguir para um desafio, independentemente do que você espera ou não encontrar pela frente. Ao cristão cabe avançar. Ao cristão cabe prosseguir. Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu também não. Mas eu preciso sair do comodismo. Eu preciso avançar. Então, o primeiro ponto que eu digo para os irmãos, que prende muito o cristão, ao invés dele prosseguir, é essa insatisfação com o comodismo. Ele tem que ficar insatisfeito com o comodismo. O segundo ponto que eu trago para os irmãos é que planejar é bom, mas executar é ainda melhor. Executar é essencial. Leiam comigo, por gentileza, o início aqui do verso 13. Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Mais uma coisa faço. Presta atenção que Paulo diz uma coisa faço, e existe uma frase que diz muito em poucas palavras: quem falha em planejar, planeja para falhar. Vou repetir, queridos: quem falha em planejar, planeja para falhar. É verdade que planejar é bom, mas ficar só no planejamento é pior. Muitas pessoas são capazes de fazer grandes projetos, mas incapazes de colocar em prática e se frustram do mesmo jeito. Você deve conhecer pessoas craques em planejar, fazem projetos lindos e maravilhosos, mas na hora de tirar do papel é só frustração e decepção. E talvez essa pessoa seja você. Então, querido, nós precisamos planejar. Nós precisamos planejar. Mas precisamos tirar do papel aquilo que é um projeto.
É claro que nós não vamos ser irresponsáveis. Lucas vai escrever lá no seu evangelho, Lucas 14, a palavra do mestre, dizendo assim: quem é tolo que começa a construir uma torre e não calcula o preço para que possa concluí-la? Por isso eu digo aos irmãos, planejem agora, peçam sabedoria ao Senhor, discernimento ao Senhor, para que você planeje de acordo com o que é a vontade dEle, porque assim as coisas serão concretizadas. Eu preciso avançar. Para avançar, eu preciso planejar. E para que eu execute isso bem feito, o Senhor precisa nos dar sabedoria. Então planeje tudo e peça a Deus força e sabedoria para executar tudo o que foi planejado. E pode ter certeza, querido, que Deus fará coisas ainda maiores do que você planejou ou pensou para a sua vida. Então esse é o segundo ponto. O segundo ponto é que planejar é bom, mas executar é essencial. Então, por que prosseguir? O que é que nos impede de prosseguir? Terceiro ponto, a superação dos revés passados. Nós precisamos superar o passado. E aí, queridos, eu não sei quantos aqui têm algum problema com o seu passado, tem alguma mágoa de alguém, sofreu alguma coisa no passado e não consegue avançar, e eu digo para você, é muito provável que você já tenha passado por tudo isso. Ficado frustrado e abatido por conta de situações de seu passado que deixaram marcas e feridas enormes. Todos enfrentamos situações que nos marcam e às vezes as marcas são mais profundas do que desejaríamos. Até aí tudo bem, tudo normal. O problema é quando deixamos que essas coisas atrapalhem nossa vida e os nossos sonhos. Eu tive uma mágoa quando eu tinha, até com igreja, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu fiquei muito mal, muito magoado, porque algo que eu achava que deveria me acolher, me expulsou praticamente. E aquilo gerou uma revolta em mim, e eu disse, então todas as igrejas realmente têm esse tabu. E eu lembro que foi uma batalha muito grande para que eu começasse a frequentar aqui a primeira igreja, porque eu estava muito magoado. Achava que todos os pastores eram da mesma forma, achava que tudo acontecia daquele jeito. Só, querido, eu precisei esquecer do passado. E eu dou graças a Deus pela vida do pastor Paulo Sérgio, que é um pastor de uma igreja desse porte, conseguiu me olhar assim que eu cheguei, conseguiu dialogar comigo. Foi parte do processo para que a ferida do meu coração fosse cicatrizada. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Sabe por quê, querido? Nós precisamos superar o passado. Se eu ficasse com aquele guardado, aquela mágoa guardada de igreja, talvez eu não estivesse aqui. Estivesse em outro local. Mas nós precisamos dar um pontapé inicial. Precisamos esquecer as coisas do passado, senão não avançamos. Não avançamos. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu preciso esquecer. Mas causou mágoa, mas está doendo, querido. Precisamos esquecer do passado, se quisermos prosseguir para algo adiante. É muito comum encontrarmos pessoas que carregam fatos pesados do passado e deixaram crescer raízes de amarguras em sua vida. Essas raízes que têm origem no passado amarram o nosso presente e comprometem nossos projetos futuros. Então, Júnior, o que fazer? Pare de sofrer pelo teu passado. Assim como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós precisamos esquecer para prosseguir. É a deixa para olhar para o futuro, viver o presente e deixar o que ficou no passado para trás. Não se engane, querido, guardar a amargura só fará com que o seu presente se torne insosso e o seu futuro seja menos doce. Guardar a mágoa do passado só vai trazer mal a você mesmo. Só vai trazer mal a você. Por isso eu digo, irmão, liberte-se disso. O Senhor tem coisas grandiosas para você lá na frente e você não está conseguindo prosseguir justamente porque está preso no passado. Por que ficar carregando um fardo sem necessidade? Cristo já levou tudo sobre si. Você pode dizer assim, mas eu cometi um pecado e a minha vida agora não vai ter mais sentido, esse pecado foi o pior de todos. Queridos, se você está em Cristo Jesus,
O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 8, versículo 1, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você não é mais condenado, não há mais nada sobre você, porque Cristo já levou sobre si todas as coisas. Basta você se libertar disso. Esse é o terceiro ponto, a superação dos reversos passados. O quarto ponto é que nós não podemos perder o foco. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13, parte B. Ele começa dizendo na parte A, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e na parte B ele diz, e avançando para as que estão diante de mim. E o quarto ponto é, não perca o foco. Olha que interessante, quando o apóstolo Paulo diz, avançando para a que estão diante de mim, ele não prosseguia sem um rumo certo, pelo contrário, ele tinha uma direção a seguir. Paulo sabia para onde estava indo, Paulo sabia quem era o seu Senhor, Paulo sabia quem era o dono da sua vida, e por isso que ele não perde o foco. O foco de Paulo não está nas circunstâncias, queridos. Até porque, desculpem dizer aqui para os irmãos, mas os irmãos são cristãos muito acomodados ao tempo de Paulo. Paulo nesse tempo sofria perseguição. Paulo nesse tempo estava sendo perseguido por alguém. E hoje nós temos livre acesso aqui ao culto, à igreja. Viemos à igreja sem sofrer nenhuma retaliação, nada. E o apóstolo Paulo não. Mas o apóstolo Paulo ele tinha um foco. O foco dele era Cristo. Então, queridos, como ele sabia que deveria ir em frente? Que interessante. Como Paulo sabia que deveria prosseguir? Porque ele via, diante de si, pela fé, o prêmio que ele deveria alcançar em Cristo Jesus, e por isso não perdeu o foco. O foco de Paulo estava no prêmio, em Cristo Jesus. Por isso que Paulo não está alinhado simplesmente no seu sofrimento, pensando simplesmente nas perseguições que eram constantes. Paulo tinha um foco, e o foco dele não era desviado, o foco dele era Cristo. E aí eu digo para os irmãos, muitas vezes as coisas estão bem diante dos nossos olhos, muitas vezes as coisas estão bem debaixo do nosso nariz e nós não conseguimos vê-las. Por isso, é necessário não perdermos o foco, querido, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se quisermos ser um vencedor, mesmo que a torcida esteja apostando em nosso fracasso, não podemos perder o foco de Cristo Jesus. Só Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, querido. Não há outro. Então não podemos perder o foco de Cristo. O quinto ponto é que nós precisamos visualizar a recompensa prometida. Leia comigo, querido, por gentileza, o início do verso 14, parte A. Ele diz o seguinte: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Sabe o que é interessante disso tudo? Alguns concurseiros, eu estava pesquisando sobre isso, para poder finalizar a mensagem, e eu vi o seguinte, olha que interessante, alguns concurseiros experientes dizem que você pode colocar a cópia de um contra-cheque do carro que você quer ocupar, ou a foto de um carro que você quer comprar, a viagem que você almeja do lado da banca que você estuda, porque toda vez que você estiver pensando em desistir, você olha para aquilo como resultado e diz assim, eu vou alcançar. Achei aquilo tão interessante. E eu conversei com alguns nesse mesmo, um disse que colocou o contra-cheque. Falei, legal, vê os números e assim, não vou desistir. Sabe o que é interessante disso tudo, querido? E eu não tiro o mérito disso, isso realmente impulsiona, mas eu acrescento uma coisa, comece a se ver fazendo aquilo que você está projetando a conquistar. É a compra de uma casa, é a compra de um carro, é um casamento, é a aquisição de uma nova casa, eu não sei, querido, mas você sabe. Comece a se ver usufruindo daquilo futuramente. Comece a se ver pensando naquilo. Sabe por quê? Para que nos momentos de incerteza você possa olhar para a frente e dizer a si mesmo, eu não vou desistir, eu tenho um sonho. E o Senhor vai me ajudar nisso. Então comece a se ver nisso. Eu só preciso te dizer uma coisa, com toda a convicção. A sua maior recompensa,
a sua maior recompensa não é terrena. A sua maior recompensa não é terrena. E aqui eu digo para você, meu irmão, ganhe dinheiro. Muito bom ganhar dinheiro. Seja alguém bem de vida para que ajude o próximo. Tenha bens materiais, isso não é pecado. Pecado é se o seu coração estiver nisso. Agora eu digo para os irmãos com toda a convicção, sua maior recompensa e a sua esperança não pode estar alicerçada naquilo que é material e terreno. A sua esperança tem que estar alicerçada naquele que é o dono de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3, verso 24, ele diz o seguinte: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. E sabe que recompensa é essa, querido? É o céu. A nossa esperança, ela é celestial. E o apóstolo Pedro vai escrever lá em 1 Pedro 1,4, dizendo que essa herança que é o céu, nós receberemos lá, e ela é incorruptível, sem mácula, imaceável, reservada no céu para vós outros. Você pode alcançar o que você quiser aqui na terra, mas eu digo para você, tudo isso será em vão, se você não alcançar a sua maior recompensa, que é no céu. Por isso eu digo, querido, alcance coisas terrenas, que Deus abençoe você, que Deus faça com que você prospere, mas não perca o foco. A sua recompensa que você deve visualizar é o céu. É lá onde nós vamos morar com o nosso Senhor para toda a eternidade. Então é a nossa recompensa que nós devemos olhar, é o céu. Por último, queridos, verso 14, parte B, é que para prosseguir, nós precisamos descobrir qual é a nossa vocação. Qual é a nossa vocação? Veja só o que vai dizer, na parte B do verso 14, diz assim: para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Verso 14 todinho, ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, é preciso dizer antes de tudo que você descubra aquilo que gosta de fazer e se sente apto a fazer com qualidade e satisfação, sabendo que todo aquele esforço deve trazer uma recompensa e gratificação e não uma insatisfação. É muito comum, principalmente no meio dos jovens, perguntar assim, mas qual é o meu chamado, qual é a minha vocação? E eu sempre brinco com isso, porque todo mundo quer que Deus se revele de forma extraordinária, soprando no ouvido e dizendo, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você vai ser um enfermeiro. Eu até estava brincando um dia desse, que eu disse, Deus disse assim, você vai ser um motoboy. Seu motoboy. Por que motoboy? É porque nós esperamos que Deus nos revele de forma especial aquilo que Ele já revelou na palavra. Sabe quando eu vou descobrir qual é a minha vocação? Quando eu sirvo a comunidade. Porque a minha vocação, ela só serve para que a comunidade seja nutrida. Aí eu vejo gente de banco querendo saber aonde Deus o vocacionou. Querido, você precisa servir. Você só se descobre a vocação servindo. Se alguém é mestre e explana muito bem a palavra, um assunto, isso significa que ele teve que se colocar à disposição para fazer. Imagina existir um mestre de banco. Querido, seus dons e talentos foram dados para que você sirva a igreja. Então você só vai saber qual é a sua vocação servindo. Eu preciso servir na minha comunidade. Eu preciso fazer. Está precisando de ajuda onde? Está precisando fazer o quê? Vai chegar uma hora que você vai ajudar em algo que você vai dizer, caramba, isso aqui é legal. Gostei muito disso aqui. Muito disso aqui. Depois que você descobrir a sua vocação, aquilo que você realmente quer na vida, é momento de investir nela. Agora eu descobri. Eu fui vocacionado para isso. Agora eu vou parar aqui, não. Agora eu vou investir nela. Agora eu vou me aperfeiçoar. Agora eu vou prosseguir. Agora é que eu vou ganhar corpo. Agora é que, como eu descobri, agora é que eu vou ficar mais maduro para servir a minha igreja com excelência. É isso que nós precisamos fazer. Eu digo isso porque no início de tudo, mesmo até na minha outra igreja, eu sempre liderei.
grupo de teatro, grupo de jovens. E eu digo para os irmãos com toda a tranquilidade do mundo: se hoje eu descobri qual é a minha vocação, se hoje eu estou aqui, é simplesmente porque um dia lá atrás eu comecei a servir a igreja. Eu comecei a gostar daquilo de uma forma diferente do que muitos olhavam. Eu tenho certeza disso, e Deus vai impulsionando você, assim como me impulsionou. Nós precisamos servir a nossa comunidade local. Nós precisamos servir, assim nós saberemos qual é a nossa vocação. Mas hoje ainda, infelizmente, existe essa pergunta no seio da igreja: eu não sei para que eu fui vocacionado. Mas você está trabalhando, querido, ou você simplesmente vem à igreja para poder participar do culto? Queridos, as dificuldades também são um filtro para nos mostrar se estamos mesmo convictos daquilo que queremos para a nossa vida. São as dificuldades que vão nos mostrar o quanto queremos, de fato, alguma coisa. Vejo alguns amigos brincando, dizem: quando alguma coisa vem fácil, quando alguma coisa vem fácil demais, todo mundo já desconfia. Opa! Por quê, querido? Porque geralmente as coisas que você mais deseja na sua vida, ela é conquistada com muito esforço. Ela é conquistada com muita luta, com muita batalha. Para que você lá na frente se lembre que, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lutas, choro, vontade de desistir. Mas, querido, lembre de uma coisa: o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso que nós precisamos prosseguir olhando para o alvo. Você precisa descobrir qual a sua vocação, se é que você não já sabe, e fazer dela um canal de bênção de Deus aqui na terra. Lembre-se, a sua vocação serve para a edificação da igreja, e as bênçãos de Deus nunca terá o fim em você, mas sim no próximo. Se um dia você for abençoado por Deus, lembra assim: eu fui abençoado, que bênção, que coisa boa, vou usufruir. Não, sempre olhe para o seu lado. As bênçãos que começam em você, nunca terá o fim em você mesmo, mas sim no seu próximo. Para concluir, queridos, eu digo o seguinte: lembre-se, é necessário prosseguir e persistir. Mesmo que as coisas não estejam saindo conforme planejamos ou desejamos. É melhor que a oportunidade, quando chegar, não nos pegue desprevenidos e despreparados, mas prontos para aproveitá-la e saboreá-la. Só não esqueçamos de uma coisa. O nosso maior prêmio, a nossa maior vocação, é a de Cristo Jesus. Ele é tudo para Ele, por Ele e por meio dEle, todas as coisas. É por Ele que nós precisamos prosseguir. É nele que nós devemos avançar. O apóstolo Paulo, é interessante que nesses 2 pequenos versículos, o apóstolo Paulo, a palavra Jesus Cristo aqui, ele diz no verso 12 e acaba no 14. Ele diz: prossigo para o alvo, prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele encerra o 14 dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa maior vocação é o Mestre, é olhar para aquele que é o dono de todas as coisas, é o nosso Senhor. Então, queridos, devemos invocá-lo, devemos buscá-lo, e assim estaremos buscando o soberano, e a sua presença em nossas vidas é o maior de todos os prêmios. Se você acha que ganhou alguma coisa e te deixou muito feliz, eu digo para você que Jesus Cristo na sua vida é o maior prêmio que você já pôde conquistar. Jesus Cristo. Então, queridos, o demais é por Ele acrescentado. O demais é por Ele acrescentado. Eu queria que os irmãos não perdessem o foco disso. É um dever de todo cristão prosseguir. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos
avançar. Eu não sei, sinceramente, quantos de vocês estão presos com alguma coisa do passado que impede de você prosseguir. Eu não sei quantos de vocês têm ficado acomodado com a circunstância da vida. Tá bom ir para um culto domingo à noite, tá ótimo. O resto da semana eu vivo como eu quiser. Tá bom viver a vida assim. O comodismo. Eu não sei quantos de vocês estão acomodados. Eu não sei quantos de vocês estão planejando alguma coisa, mas estão com medo de executar. Eu não sei quantos de vocês estão querendo dar um passo à frente, mas não prosseguem porque estão com medo de avançar. Eu não sei quantos de vocês. Eu não sei quantos de vocês já perderam o foco. Perderam o foco naquele que é a verdade. Quantos daqui? Eu não sei quantos daqui já descobriu a sua vocação. Eu não sei quantos. Mas nunca é tarde, querido. Por isso eu quero pedir para que você abaixe sua cabeça nesse momento. Você vai olhar para dentro de si, fazer dessa música uma oração e falar com o Senhor agora de uma forma muito íntima e pessoal, pedindo para que Ele trabalhe na sua vida nesses aspectos que você acha que está deixando a desejar. E ao final dessa canção nós voltaremos com a oração em nome de Jesus. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Onde Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro em todo meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro em todo meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser. Mostre quem tu és. Senhor, estamos diante da Tua verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra gere frutos nos corações dos Teus filhos. Continua tendo misericórdia de nós, nos ajudando, Senhor, a vivermos uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida agradável aos Teus pés. Nos ajuda a prosseguir. Retira de nós todo o comodismo. Retira de nós, Senhor, todo planejamento errado. Nos dá sabedoria para planejarmos e executarmos da maneira correta. Nos ajuda, Senhor, a esquecer o passado. Tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos deixa estagnado e nos impede de prosseguir. Em nome de Jesus, que Pai, caia por terra agora. Que nós possamos avançar, prosseguir. Que nós não possamos perder o foco no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver a cada dia uma vida que agrade a Ti.
Retira do nosso coração, Senhor, aquilo que não te agrada. E assim como diz o salmista no Salmo 139, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho de vida eterna. Essa é a nossa oração que te fazemos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.